Apenas um minuto, palavra do Senhor para a sua vida e para a sua meditação. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Presta bem atenção, Jesus subiu ao monte, Jesus ia fazer o sermão da montanha, muito conhecido, as bem-aventuranças. Mas esse texto no versículo 1 nos chama a atenção, porque haviam dois grupos de pessoas seguiam a Jesus, multidão e discípulos. Diz o texto que os discípulos se aproximaram de Jesus, mas a multidão se mantinha distante. Se você for perceber nos evangelhos, nos 4 evangelhos, na própria história de Jesus, nos seus testemunhos e tudo mais, você vai perceber que os testemunhos de Jesus eram ministrados sempre chamando os discípulos para mais perto. Imagine você que Jesus, além de ter os discípulos dele, ele tinha aqueles mais íntimos ainda. Quer ver um exemplo? Quando Jesus foi ministrar a última ceia, ele lavou os pés dos 12, inclusive de Judas. E os 12 cearam com ele. Jesus não chamou uma multidão para fazer parte da ceia. Quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, ele chamou Pedro, Tiago e João na intimidade com os pais da menina. E lá ele realizou o milagre. Jesus chama para a intimidade aqueles que são íntimos de verdade. Quando Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração, estava lá Pedro, Tiago e João, sempre os íntimos dele. Quando Jesus fazia milagre, multiplicação de pães, lá estava a multidão, estavam os 12. Mas quando Jesus ia fazer algo mais íntimo, Jesus chamava ou os 12 ou chamava os discípulos. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Sim, existem vários grupos de pessoas seguindo a Jesus. Que tipo de pessoa você é? Será que se Jesus tiver que revelar algo grande, maravilhoso, pleno, ele vai fazer o que fez na transfiguração? Ele chamaria você para se transfigurar, ele chamaria você para realizar um grande milagre, onde a multidão poderia atrapalhar com a ausência de fé. Quando você vê na Bíblia vários textos bíblicos em que Jesus chama os seus discípulos. Quando Paulo se converteu no livro de Gálatas, capítulo 2, se não me engano, versículo 9, ele declarou o seguinte: eu estive com as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Que tipo de crente você é? Você é o cristão que Jesus pode contar para ir até um determinado lugar pregar o evangelho? Você é o tipo de cristão que Jesus pode chamar para revelar algo grande, poderoso e maravilhoso? Você é o tipo de cristão que tem um testemunho de vida que condiz com uma vida com quem anda com Jesus de fato? Que tipo de cristão você é? Que tipo de servo do Senhor você é? Jesus hoje te chamaria para realizar um milagre na vida de outra pessoa? Jesus hoje te chamaria para lavar os seus pés? Jesus hoje te chamaria para entrar na casa ou na vida de alguém para realizar um grande milagre? Que tipo de pessoa você é? Pense nisso. Será que você é daqueles que quando Jesus quer falar, você se aproxima e quer ouvir a sua voz? Ou você quer ficar no meio da multidão, comendo da multiplicação de pães, comendo, e bebendo, desfrutando dos milagres somente e acabou? Lembre-se de uma coisa muito séria. Foi uma multidão também que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Amém? Então pense nisso. Que tipo de cristão você quer ser? Um bom discípulo que Jesus pode contar, ou alguém simplesmente no meio de uma multidão? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre tua vida
Eu sou o pastor Paulo da comunidade Amai-vos de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que certamente pode estar precisando.